Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre fundos, dando continuidade aqui aos nossos vídeos para investidor iniciante, onde nós abordamos aí nos vídeos anteriores as várias alternativas, né? Inclusive ensinamos aí como poupar, como investir, e agora nós estamos falando aí das alternativas para quem está iniciando. Nesse tema, a gente já antecipou anteriormente, né, sobre algumas questões e que a gente vai rever aqui exatamente pela importância. Então vamos lá, fundos, exatamente para quem não tem tempo, né, os fundos você é encontrado nos bancos, ou seja, ele é também um produto bancário. Praticamente todos os bancos oferecem os vários tipos de fundos, então é interessante você ficar atento exatamente porque depende muito, né, o tipo de fundo que você vai escolher para poder fazer seus investimentos. Então o tipo de fundo, né, o fundo então, fundo de investimento é para quem não tem muito tempo, né, então exatamente porque às vezes você tem um trabalho, um estudo e outras coisas, e você não quer se envolver realmente e mergulhar nesse mundo dos investimentos. Então, você acaba contratando um fundo e fazendo seus aportes ali, né, inclusive aportes mensais, como a gente já orientou. A questão dos fundos é que eles têm taxa de administração sobre o capital. Então, obviamente, porque ali no último item existe um gestor por trás desse fundo que faz toda essa gestão ativo ou passivo do fundo, obviamente que ele não vai trabalhar de graça. Então, você tem que pagar uma taxa de administração. Além da taxa de administração, que é sobre o capital, veja bem, a taxa de administração ela não é sobre o lucro, ela é sobre o total, tá? O patrimônio total. Então ela é diferente lá quando você tem ganho de capital, igual a gente falou do mercado de ações, onde você paga impostos somente sobre o lucro. No caso de fundos, não, você está pagando para o gestor, você paga sobre o total. Você tem também taxa de performance. A taxa de performance normalmente ela incide somente sobre aquilo que foi ganho, né? Aquilo que foi ganho em um período. Por exemplo, a maioria dos fundos eles têm um negócio chamado benchmark. Benchmark é qual índice que eles vão tentar superar ou equiparar. Por exemplo, o benchmark pode falar assim: esse fundo ele vai tentar bater o CDI. Então o CDI hoje está 10,75, por exemplo, né, a Selic. Mas o CDI ele aproxima. Então vamos falar que o CDI está 10,75. Então ele fala, o benchmark é CDI. E acima, o que ele conseguir de lucro para você de retorno acima do CDI, normalmente eles falam, tem uma taxa de performance de 20%. Então vamos falar desse 10,75, então vamos falar então que o fundo conseguiu no ano 11,75. Ou seja, ele conseguiu 1% a mais. A taxa de performance ela vai incidir sobre esse 1% a mais. Ok? Então o fundo ele possui um CNPJ próprio, tá certo? E ele possui um gestor profissional, como a gente já antecipou. Esse gestor ele pode ter uma gestão passiva ou uma gestão ativa. A gestão ativa o que é? Ele faz as análises, ele acompanha o mercado e se ele precisar, ele vende um ativo, ele compra outros. Ele tem ganhos de capital porque ele compra e vende, ou ele pode de repente optar por um outro ativo, porque o momento é mais propício para esse outro tipo de ativo. Então ele faz toda essa análise e ele tem uma gestão ativa. A gestão passiva é quando ele monta um portfólio, uma carteira, e daí ele só acompanha. Na verdade não tem muito o que fazer, tá? Por exemplo, quando o investimento é em índices, por exemplo, que o índice pode ser o Bovespa, pode ser S&P, né, que é dos Estados Unidos, ou algum outro índice da Bolsa de Valores ou do mercado financeiro. Então, normalmente não tem muito o que fazer, tá? Então, essa é a diferença da gestão ativa e gestão passiva. Bom, então, um tipo de fundo que nós temos aí é o fundo multimercados. Né, multimercados, ou seja, ele investe em vários tipos de mercados e, obviamente, em vários tipos de ativos, tá? Então, ele possui uma carteira equilibrada, né? Equilibrada exatamente pelo gestor que faz esse trabalho, então 20% de uma coisa, 30% de outra e por aí vai. Ele possui proteção contra variações negativas, né? Normalmente esse tipo de carteira, o gestor ele faz um trabalho exatamente para se ele perde de um lado ele ganha de outro, ele tem toda essa flexibilidade de fazer isso. A carteira locada de acordo com a tendência, né?
Então a tendência de alta, tendência de baixa. Então o multimercado ele atua em várias pontas, em vários tipos, né, de mercados, em vários tipos de ativos. A taxa de administração é mais elevada. Ela é mais elevada por quê? Porque existe um esforço grande do gestor exatamente para poder tentar nivelar, né, a sua carteira com os ganhos e trabalha com vários tipos de mercados. Obviamente que o trabalho é bem maior, né? Alternativa para momentos de incerteza. Exatamente por quê? Porque tem um gestor que ele faz um trabalho nesse tipo de fundo exatamente para poder pegar o melhor mercado, né? E com isso ele acaba nivelando a carteira de uma forma que seja menos incerto e talvez um pouco menos agressiva, né? E opção de diversificação, tá? Então os fundos de mercados eles são muito diversificados também, porque eles atuam em vários tipos de mercados. Ou seja, você está percebendo aqui que o gestor ele é mais sofisticado, ele tem que ter um conhecimento maior, porque realmente atuar em fundos multimercados tem que ter uma habilidade maior e maior conhecimento. E afinal de contas são vários mercados que tem que estar ciente e acompanhando exatamente para saber, né, qual o momento de atuar nesses mercados. Fundos balanceados, né, o próprio nome já diz, ele é similar ao multimercado, a diferença é na transparência da composição da carteira. Então, por exemplo, você pode ter um fundo balanceado, onde ele está balanceado em 50% de renda fixa, 30% em ações, 20% em alavancagem, sendo que essa alavancagem ela pode, por exemplo, ser no mercado de opções ou em outro tipo de mercado, por exemplo, aluguel de ações e tudo mais, exatamente para poder alavancar o seu retorno. A vantagem é a calibração automática da carteira, né? Então quem faz essa calibração acaba sendo realmente o gestor, e também depende muito do mercado de ações e também da alavancagem, né? Mas é uma calibração que ela acontece automaticamente na carteira pelo gestor. Compra ações na baixa e vende na alta, é uma estratégia, né? Então aqui no caso é exatamente a questão de ganhar no spread, de comprar mais barato e vender mais caro, ou vender mais caro e comprar mais barato. Ok? Então, fundo balanceado. Nós ainda podemos falar ainda também do fundo de ações, né? Ali no fundo balanceado que a gente viu anteriormente, a gente tem aí vários fundos que eles também investem 100% em ações, tá? Então, por exemplo, você não quer ter trabalho, você quer atuar no mercado de ações, mas você não quer ter o trabalho de fazer aquela análise que a gente viu no vídeo anterior, análise fundamentalista, análise grafista. Então você pode simplesmente comprar um fundo. Obviamente você precisa analisar bem o histórico desse fundo, principalmente nos momentos de incerteza. Por exemplo, 2020 o mercado de ações caiu demais. Então é bom nesse ano você ir e olhar qual foi a performance do fundo, para ver, né, se no momento de incerteza, no momento de complexidade, como é que esse fundo performou, né? Então você sempre olhar também quais foram os ganhos passados, mas principalmente os ganhos em momentos de incerteza, e acompanhar ano a ano, né, qual que foi a rentabilidade desse fundo, né, para ver se realmente vale a pena. O Warren Buffett ele fala que lá nos Estados Unidos que 95% dos gestores de fundos eles perderam para o índice S&P 500. O que é o S&P 500? São as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então tem um ETF lá que é o SPY, que ele é uma cesta, que eu já falei inclusive no vídeo anterior, ele é uma cesta contendo as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E aí o Warren Buffett ele diz que mais de 90% dos gestores, os seus fundos perderam para o S&P, ou seja, valeria mais a pena você ter comprado um ETF, né? ETF também eu já falei no vídeo anterior que é, ter comprado um ETF, que automaticamente você está exposto a essas 500 ações, e em vez de colocar isso num fundo que você paga muito mais, tem uma despesa maior. E o ETF ele tem uma taxa de manutenção muito barata, né? É coisa de 0,20%, alguns fundos 0,05%, 0,10%, ou seja, é um excelente instrumento, né? Então você tem que acompanhar esse histórico exatamente para saber, e de preferência acompanhar, né, esse histórico do fundo e compará-lo com o índice da Bolsa de Valores, tanto brasileira quanto americana, porque de repente vale mais a pena você, né, utilizar e comprar uma ETF, por exemplo. A ETF aqui do Brasil, eu falei também em vídeo anterior, é o BOVA11. O BOVA11 é uma ETF que contém as principais ações brasileiras. Então, se esse fundo não conseguiu bater nem o ETF da Bolsa Brasileira, que é o BOVA11,
então não compensa, né? Não compensa investir nesse fundo. Então essa análise tem que ser feita de forma bem criteriosa. Vamos passar aqui para o próximo então. Bom, fundos cambiais, né, e alavancados. Fundos cambiais, eles investem nas oscilações de alguma moeda, por exemplo, o dólar. Né? Então tem fundos que investem no dólar e aí acaba ganhando com a oscilação do dólar para cima. Né? Igual agora o dólar, mais ou menos há 9, 10 meses atrás, saiu de R$5, hoje está batendo quase 5,80. Então, a partir do momento que um fundo investe no dólar, então ele ganhou mais de 15%, né, nesse período. Então também é uma estratégia. Pelo menos 80% em algum ativo do tipo da moeda, né, o que eu falei agora, o do dólar. Em geral, o lucro é consumido pela taxa de administração. Então, você vê que tem que tomar muito cuidado e ver o momento de investir no fundo cambial, tá? Que ele é bem mais arriscado. E os fundos alavancados. Então, tem fundos alavancados, é aquele que ele expõe mais do que o capital que ele possui. Então, ele utiliza mais dinheiro do que realmente possui no fundo. É como se você tivesse 100 e você investe 150. O mercado financeiro ele possui instrumentos para esse tipo de coisa. Por exemplo, aluguel de ações, né? Tem outros tipos, tipo o mercado de opções, e visa o maior retorno dos investimentos. Obviamente, quando dá certo, que você tem 100 e você utiliza 150 no mercado, obviamente que o retorno é maior. Mas a recíproca também é verdadeira. Quando cai, o prejuízo também é bem maior, porque você está exposto muito com o capital muito maior daquilo que você tem. Ok? Bom, com relação a fundos, é exatamente isso. Então, ele é realmente uma boa opção. Né? Obviamente, você tem que fazer o seu estudo. Né? Porque todos os bancos oferecem uma infinidade de fundos. Então, você tem que realmente, a partir do momento que você quer fazer esse investimento passivo, você não quer você mesmo tomar as rédeas, porque é exatamente falta de tempo, ou algum outro motivo, indisponibilidade. Então, o ideal realmente é você fazer essa análise para ver onde é que você vai botar o seu dinheiro. E aí você tem essa facilidade toda, né? Que é exatamente de só botar o dinheiro e deixar o gestor fazer o trabalho. Ok, pessoal? Não esquece de dar um like aí se você gostou do vídeo, né? A gente vai ter outros vídeos bacanas aí pela frente. Talvez esteja um pouquinho enfadonho para quem não é investidor inicial, porque eu estou fazendo uma série de vídeos desde que eu abri o canal, exatamente vídeos direcionados para o investidor inicial. Né? E não é fácil você começar um canal, você ter, né, os inscritos e as pessoas que dão like. Infelizmente, muitas pessoas assistem o vídeo e até gostam, mas não dão like. Isso é importantíssimo, né, para o YouTube, exatamente perceber que tem um público que gosta e promover o seu vídeo, com isso o canal crescer. Tá? Então dá um like aí, se inscreve no canal e vamos ter vídeos aí bacanas aí pela frente, tá? Nós vamos falar de assuntos mais diversificados e um pouco mais agora mais sofisticados e mais complexos, exatamente porque agora com esse vídeo de fundos a gente finaliza aqui, né, um conteúdo para investidor iniciante. Então mais à frente a gente vai falar de outras estratégias mais complexas, mas que já não é para um investidor iniciante, ok? Algo mais direcionado. Então muito obrigado e tchau, tchau.